Fala Geração Forte, como estão vocês? Estamos começando mais um GFQcast, o podcast da Geração Forte do nosso estado. Hoje com um convidado especial, mais uma vez, vou deixar a pastora Juliana apresentar esse convidado. Pastora Juliana. Sim, fala Geração Forte, já começa a compartilhar aí nos grupos, WhatsApp, Instagram, manda o link desse episódio. E a pessoa realmente muito especial, né? Em todos os sentidos, na nossa vida, para a igreja. Ele é envolvido com a obra há muitos anos, desde que eu conheço ele, está sempre envolvido com a obra de Deus, com os jovens, com a liderança de jovens, louvor e tantas coisas. E é o Guilherme Vargas, também nosso colega de trabalho. Verdade. E amigo e tantas coisas. E importante para o estado também, né? Muito importante, nós vamos falar sobre isso depois. Sobre isso. Gui, se apresente aí para quem não te conhece, talvez. Dá um alô pra galera e fala quem é o Gui. Amém. Acho que a maioria não me conhece, né? Eu acho que sim. Eu fico mais por trás dos bastidores. Nós tivemos um pod, né, sobre bastidores, né? É verdade, podia ter te chamado. Eu acredito que a minha área, assim, a minha função é mais por trás dos bastidores. Mas para quem não me conhece, eu me chamo Guilherme, como a pastora falou, né? Eu tenho 31 anos, eu sou casado com a Paola, né, que participou do podcast também. Eu trabalho na minha igreja local, sou muito envolvido na parte de missões. Eu trabalho também na parte do louvor, eu sou envolvido, na verdade... Baterista, que mais? Tudo... Baixista, que eu sei Não, que baixista não. Não, tentei, mas não deu muito certo. Não foi. Não deu muito certo. Instrumento de cordas não é comigo. Mas eu sou muito envolvido, assim, eu me coloco à disposição em tudo que preciso, né? Acredito que o bom servo, ele precisa ter o coração disposto, né? Na obra de Deus. Então, tudo que precisa. Se precisar varrer a igreja, eu tô lá. Proativo, né? Isso é uma coisa que eu posso dizer, que tu é proativo, assim, né? Tu enxerga e já... Mas a gente pode fazer isso aqui, a gente pode fazer... Sim. Então, basicamente, é isso, né? Eu trabalho na minha igreja local, presto também serviços para a igreja, né? Sou funcionário da igreja. Basicamente é isso. Ainda não tenho filhos, ainda. Mas é isso aí. Ainda. É como toda a família pastoral, sempre bastante envolvido, né? Sempre, sim, né, Gui? Muito envolvido. Nossa, até demais. Às vezes a gente tem que cuidar, às vezes puxar o freio, né? Freio de mão, assim, tipo, opa, peraí, não posso me tornar um ativista, né? É verdade. Dentro da casa de Deus. Muito bem. Gui, fala pra galera como é que foi teu encontro com Jesus. Conta aí pro pessoal. A conversão. A conversão, a primeira vez que tu ouviu falar de Jesus e tal. Porque você não vem no lar cristão, né? Não. Tá, então conta pra galera aí tua história. Então, eu vivia, né, desde que eu me conheço por gente, num lar muito conturbado, né? Era uma família que não servia a Jesus, era totalmente perdido, assim. E eu lembro que pequenininho, assim, aquela coisa, eu era dos contra, como diz. E aí... Dos contra, como assim, tipo, arteiro, bagunceiro? Não, era de outra religião. Ah, tá. Entendi. A minha mãe, na verdade, né, foi um processo bem difícil, assim, familiar, porque foi um momento quando a minha mãe perdeu a minha avó, e ela, a primeira porta, assim, que ela viu, aberta, assim, que ela tava muito perdida, e foi a primeira porta que ela abriu. E as pessoas buscam uma espiritualidade nessas horas, ela né? se sentia muito perdida, ela não se encontrava. E aí aconteceu que a primeira porta que ela viu aberta, ela entrou, e ela começou a se envolver nessa área, né? Que é uma religião bem diferente da que depois ela veio a... Sim, é bem diferente. Então, quando a gente viu, a gente estava muito envolvido naquela área, e era um lar, assim, muito conturbado, era muita briga, era, sabe, muita discussão, não tinha paz, não tinha uma direção mesmo de Deus, assim, não era um lar, sabe... Estruturado de paz. Então, quando a gente se viu, assim, a gente estava muito envolvido dentro daquela religião. E acabou que
por a minha mãe frequentar, e aí acabou a gente indo. E aí eu lembro que os meus 10 anos, faltava alguns meses, né? Eu ia ser consagrado, né, nessa Uhum. religião, eu ia ser consagrado. Faltava alguns meses, eu lembro que era em outubro, só podia com 11 anos. Tinha que fazer os 11 Sim, anos. tinha que fazer os 11 anos para poder ser consagrado. E aí faltava alguns meses, era outubro. Eu lembro que daí uma madrinha, né, minha, convidou a minha mãe para ir na igreja. E a minha mãe na quadrangular, lá em Tramandaí, A né? quadrangular lá, aqui tu serviu um tempo a mesma lá. Isso, Ah, só isso tem aí. uma, né? Tramandaí. Eu vim de Tramandaí, né? Que E aí legal. a minha madrinha convidou a minha mãe, né, para ir nessa quadrangular lá em Tramandaí, e acabou que era numa sexta-feira, assim, era um culto de libertação que tinha, né? O pastor Uhum. fazia. Era o pastor Roberto, pastor Roberto. Roberto Benites, Ah, tá. né? Hoje ele está em Esteio. E aí acabou que a gente começou a frequentar, assim. Começou aí, a minha mãe, tipo, viu que, sabe? E detalhe, é muito importante, quando ela estava nessa reunião, ela sempre pensava com ela mesma, né? Assim, depois ela contou para nós que ela se perguntava assim, meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui? Aqui não é o meu lugar. Ela, ela tinha alguns sinais que não se sentia confortável, algo assim. Isso, tipo, E ela, você Que sabe, algo não se encaixava. sabe que não é a primeira pessoa que eu vejo falar esse tipo de testemunho nesse mesmo sentido, assim, pessoa buscando um encontro, assim, com algo verdadeiro com Deus, Mas sim, enfim, uma coisa não mas fecha, né? parece que não, parece não, e certamente não, a gente que conhece a Escritura, conhece a palavra de Deus, sabe que não Não, é aquilo que preenche, não é aquilo que, sim. E aí era exatamente isso que o pastor falou, era algo vazio, assim, nela que não preenchia, não encaixava bem. sabe? E vivia naquele meio. E aí a minha mãe começou a ir, se converteu, teve aquele processo, né, de libertação, Tu com 10 anos, e eu com então. 10 anos. E tu, E tu aí, gostou? e gostei muito. É, E ali teve um momento, né, de apelo, que o pastor fez, eu lembro, num culto de domingo, né, domingo à noite. Eu não lembro exatamente o dia que foi, assim, mas eu lembro que foi num culto de domingo à noite, o pastor fez o apelo, quem gostaria de aceitar Jesus? E eu prontamente, né, peguei e fui lá na frente. Nem perguntei para minha mãe se eu podia ou não. Não tinha feito 11 ainda ou já? Não, não tinha Não. feito. tu vê uma decisão, assim, Muito de criança, genuína, muito né? genuína, né? Sim, 10 Muito, anos. sim, eu não perguntei, mas eu lembro que eu peguei, Foi. assim, me levantei do lugar e fui. Que E aí eu legal. fiz aquela oração, né, que a gente costuma fazer, né, Uhum. reconhecendo Jesus, né. E aí daí eu lembro que eu completei os 11 anos, e aí depois teve o batismo, aí o meu batismo foi no dia 15 de novembro de 2006, né, foi lá em Tramandaí, aniversário da igreja, no aniversário da igreja, legal. isso. E aí eu lembro que foi aquela multidão, aquela festa, assim, algo muito especial para mim, né. Acho que Que para todo legal. cristão, né, Sim. que é um momento muito importante. E aí foi a partir daí eu comecei a desenvolver, comecei a me Tu e a tua envolver. mãe. Eu, minha mãe, meu pai Teu também, pai né? E também. a tua mãe Sim. se batizou com você junto? Não, não. Depois, Ela se antes? batizou antes. Antes? Ela Foi já tinha se antes. batizado. Ela se Para ela batizou deve ter sido uma antes. alegria, então, visto de você Imagina, tomar a né? decisão por E o teu pai conta, se né? batizou junto com a tua mãe? Sim, os dois, Os aham. Os dois, que dois, os legal. dois. E eu lembro que eles estavam até, assim, num processo de separação, assim. E aí eu lembro que eles começaram, eles se reconciliaram, assim. Que Foi uma mudança legal. muito, sabe, muito, muito Tu boa, assim. viu, tipo, Nossa, Jesus entrando só ali. Jesus, sim, só Jesus. Foi uma transformação, assim. E aí, a partir daí, do meu batismo, eu comecei a me envolver com os adolescentes, né? Comecei a participar, né, dos Tocar adolescentes. bateria. Comecei a tocar bateria nos Que legal. Teu adolescentes. envolvimento no ministério Começou ali já. começou ali, então, Começou Bem nos rápido, bem cedo, adolescentes. com os adolescentes. Sim, a partir dos 11 anos começou com os Olha adolescentes, só. muito legal. e como isso é importante, porque eu lembro também da minha história, Já foi... fica um recado Eu aí, né? nasci na igreja, enfim, mas como é importante no sentido Investir no adolescente, do né? adolescente, ele fazer parte de um ministério, porque Sim, isso ajuda a afirmar a fé, Ó, tá ajuda... aqui, né? Até hoje envolvido. Exato. Começou sim. lá com 11 anos. Nos adolescentes. E o legal é que nos adolescentes a gente. O pastor ele dava muita oportunidade Que para os legal. adolescentes para Que pregar. legal. Isso é muito Tipo, ele legal. envolvia muito, assim, sabe, o adolescente, o Para jovem, pregar, para pregar, para que fazer legal. teatro, para tocar, fazer o louvor Que naquele domingo. tri. Que lá na igreja tinha uma tradição que era o terceiro domingo.
era o quarto domingo da oportunidade. Olha que Daí, tri. cada mês, ele designava, ó, esse mês vai ser os adolescentes, outro vai ser os jovens. Sabe, que participava. Muito Isso era muito legal. legal. Bah. E foi a partir dos adolescentes que comecei a me envolver mesmo. Comecei a pregar, comecei a fazer parte do louvor, sabe? É muito legal. E o interessante é que eu lembro que eu gostava, assim, muito de participar dos eventos, estar no meio da galera. E o pastor, ele não deixava, porque adolescência era adolescentes. Ele não deixava pular as Pra pular as etapas. etapas. Bah, tinha que esperar. Sim, então eu queria ir para retiro Ai, de jovens, eu não coitadinho. podia ir. Então eu queria ir para congresso de jovens, eu não podia ir. Ah, e era Ai, pertinho ali, né? Sim, o pastor não deixava. Gente, vai meu chegar o tempo de vocês, tem que esperar, não pule as etapas. Legal. Sim, então era muito assim, sabe, certinho. De certa forma, gerou em vocês um anseio também bom. Sim, Deixa eu esperar minha fase. sim, sim. Aí depois, Perseverar. depois que chegou a idade, aí só foi, né? Petri. Foi assim, basicamente foi. Essa é a minha história, bem resumidamente, né? Muito legal. E que interessante, né? Que vocês três, como família, se encontraram, né? Sim, sim. Já tinha minha irmã, né? Uhum, Tipo, eu tenho dois irmãos, eu sou mais velho, aí tem a Giovana, que é a do uhum, meio, e tem o Samuel, né? Que é o mais novo. uhum. O Samuel ainda não tinha, aí só Não tinha minha irmã, que era tinha. pequenininha, né? Veio Samuel, depois já Aham. nasceu Já cristão. nasceu no lar cristão, o Samuel já nasceu de berço, né? Que legal. Que legal. Bom, em algum momento lá, assim, em algum momento da tua vida chegou a passar na tua mente tudo que hoje tu faz na obra de Deus, assim, tipo lá, vamos supor, quando entrou na vida, na juventude, né? Que a gente fala muito aqui no podcast sobre propósito, né? Sobre os planos de Deus, Sim. que a gente não tem como, em determinada idade, imaginar e mensurar totalmente, assim. Passava pela tua cabeça, assim, porque hoje tu é muito, muito envolvido, né? Com a Sim, obra, em sim. todos os sentidos. Tu passou isso pela tua cabeça em algum momento, assim? Nossa, nunca eu achei que eu ia servir na minha igreja local, lá quietinho, lá em Tramandaí, sabe, ajudando meu pastor, ajudando minha liderança. Eu nunca imaginei que eu ia participar de um podcast, tipo, a nível estado. Tipo, isso pra Sim. mim. E isso é legal, é que eu lembro que isso são promessas de Deus, né? Sério? Tipo, sim, tipo, que um dia eu estaria sentado Fala aí. com pessoas grandes, Olha, sabe? E eu olho isso olho para trás e vejo isso as hoje se cumprindo. promessas. Eu disse, meu Deus, é só Deus, Porque o teu né? trabalho, a nível estadual, assim, a contribuição com a Igreja Quadrangular, a igreja que tu serve, né, a nível estadual é muito grande. A gente vai falar sobre isso também daqui a pouco. E cumpre-se essa promessa mesmo, né? Assim, tudo Sim, que tu serve. E, tipo assim, família pastoral, né? Direto, assim, tipo, fazendo parte de uma transmissão já de um legado. É muito, muito profundo, né? Muito sim, pastora. intenso. E é legal isso, essa questão dessas promessas, assim, é que eu nunca me imaginei, né? Tipo, tá nesse meio, assim, tá muito envolvido, sabe? Com pastores, assim, Uhum. tipo, abençoados Nunca que eu imaginou. via como referência. Assim, meu Deus do céu, Uhum. como é só Deus. E aí, tipo assim, ó, casar com a filha do pastor, sabe? Com a neta do presidente. Claro, esses são títulos, Sim, mas mas que, sabe, que isso. Nunca imaginei que isso iria acontecer, né? E eu acredito que isso faz parte de uma promessa ministerial que se encaminha, que eu sei qual que é o final, sabe? eu Que acho que eu desconfio também. por muitos anos eu tento fugir disso. Uhum. Mas aí, eu acho que até a Paula comentou aqui Comentou. no podcast essa questão, assim, de vida pastoral, né? Da vocação, né? Eu ia fazer essa pergunta, tava esperando. Tava Vai lá, vai esperando lá, o vai lá. momento. Não, não, mas pode continuar, Era porque bem isso. a pastora perguntou aqui, né? Nunca imaginou trabalhar em tudo que você trabalha hoje. Mas questão ministerial também, porque eu me identifico muito assim nessa questão, porque você estava falando, estava lembrando ali, né? Ah, nunca imaginei que É que estaria, vocês de temperamento são irmãos gêmeos, né? Você sabe Aham. disso, estaria né? em tantos Iguais. lugares tal, e é a mesma coisa, assim, eu nunca me imaginei. E eu, na verdade, eu fugia do pastorado também, né? Sim. Aqui está
que é a pastora Juliana, que não me deixa mentir. Então, eu não queria de jeito nenhum, assim, por ver parentes bem próximos na obra, enfim, assim, pagando preço Sim. alto, às vezes, né? Enfim, então, uma coisa que eu resisti muito foi o chamado, né? Mas, graças a Deus, o Senhor colocou uma pessoa ao meu lado Uhum. que me Que é bem um pouquinho despertou, teimosa e é, insistente. que despertou, né, Na Mas verdade, a chama estava ali, né? Mas como sim, tá em todo jovem, todo adolescente, a chama tá ali, mas tá às vezes a ali. gente fica escondido. Não, é o Às que eu vezes quero. a gente. Porque você falou ali, agora eu lembrei o ponto que eu ia falar. Você se imaginava ali tocando na igreja até o fim da vida. É a mesma coisa. Eu me Sim, imaginava ficando na minha bateria, com as minhas exato. baquetinhas. Isso aí. Queria ser um baterista Até profissional, ser queria. velhinho. Isso ela sabe bem, ficava treinando horas por dia em cima de uma Sim, borrachinha e estudava, era dedicado. bem dedicado, assim, mas foi passando os anos, enfim, a gente foi entregando para Deus, e conforme tu vai entregando tua vida, né, para Deus, os teus anseios, Deus ele vai trabalhando e vai te caminhando. Mas uma coisa que me chama muita atenção na tua história da Paola sobre essa parte que a gente falou agora do chamado, da vocação, é que ela, pelo que eu conversei com ela aquele dia aqui no podcast, também outras vezes que a gente conversou, ela conseguiu de uma maneira muito leve conduzir isso, né? Sim, muito. Não foi apressando, Não, não, né? não. É algo muito natural. Claro, a gente não é ainda, né, pastor titular, Sim. né? A gente não... A gente é auxiliar, né, na igreja no bairro Santa Rosa. A gente é auxiliar do Uhum. meu sogro, da minha sogra. Mas eu acredito que todo esse caminho que eu trilhei até encontrar ela e a gente começar a caminhar junto, isso faz parte de um plano de Deus, né? Eu creio Totalmente. nisso, né? E aí tem uma coisa que a Paula sempre fala, que é a questão da gente olhar as coisas com bons olhos, né? Sim. E aí, por muitas vezes eu me peguei pensando assim, vendo todas as situações que o meu sogro, a minha sogra Uhum. passaram, né? Nessa questão pastoral, porque vida de pastor não é fácil. Não é. Apaga incêndio aqui, resolve ali, Às sabe? vezes a Muitas própria vezes, estrutura emocional abala nossa, muito. sabe? É muito difícil a vida do Uhum. pastor. Não começa só o altar, e termina Nossa. só no altar. Ali é um Não, resultado. ali é um resultado, Uhum. sabe? O pastorado, ele vai muito além do que o altar, Sim. né? Então, todo esse caminho que a gente trilhou, e eu vendo, tipo, tudo que eles passam, teve um momento da minha vida que eu disse, não, eu não quero. Uhum. E já tinha algumas promessas a respeito disso para mim. E eu sou testemunha de tu. Eu já ouvi tu falando umas vezes isso. E antes mesmo de a gente começar a namorar, de eu conhecer ela, Uhum. sabe? Já Ah, existia tá. isso. Antes Já existia essa promessa da questão do pastorado, da vocação. da vocação. E aí, então, eu olhava assim, com esses olhos, tipo, não, isso não é para mim, eu não Uhum. quero. Não, eu quero ser uma pessoa que eu quero ser bem-sucedido, quero ter minha profissão, Uhum. sabe? E é isso aí. E deu. E deu, sabe? Que nem o pastor falou, ficar lá na minha bateria quietinho É e isso aí. No meu cantinho. Servindo a igreja local, servindo a igreja servindo o local, pastor. sabe? Não, mas não está da frente de uma obra, né? Sim. Eu imaginava, assim, sendo obreiro até, mas, tipo, a escola bíblica dominical, uma coisa nesse sentido, não E como... deu. E deu, era isso, não como pastor à frente. Sim, E a Paola foi conduzindo isso de uma maneira bem leve, bem tranquila. Ela não se sim. desesperou, né? Não, Eu já me não, desesperava. não. Mas sabe que teve um momento que até o meu sogro, uma vez, ele perguntou, né, pra nós, assim, a gente tava sentado, a gente tava almoçando ou jantando, agora eu não lembro. Ele perguntou, e aí, vocês querem assumir uma obra? Quando é que vocês vão ser pastores titulares? E aí, eu lembro que a Paula prontamente, não, pai, não, jamais, né, eu não quero isso pra mim. Oh, ela também teve umas Sim, porque eles resistências. passaram por muitas Sim. dificuldades, né, Sim. nessas questões. E aí, então, é, a gente não queria, eu não queria, assim, eu negava isso de todas as formas, assim. Mas teve um momento, assim, que foi se encaminhando, se afunilando Uhum. na nossa vida, que até a gente participou de uma conferência em São Paulo, e foi muito específico, assim, tipo assim, é Deus, sabe? Uhum.
que o pastor, ele falou algo muito específico, assim, para mim, numa oração que ele fez, que ele veio orar. Ele falou coisas assim que, tipo, só eu sabia, eu e Deus, sabe? E ali ele falando aquilo, sabe, para mim naquela oração, dizendo sobre questão da capacidade, sabe? Porque eu pensava assim, poxa, ser um pastor precisa ter muito conhecimento, ter muito estudo. Claro, isso é muito importante, né? Tipo, o pastor, ele precisa estudar, ele precisa aprofundar na palavra, mas vai muito além disso, né? O pastor, ele precisa ter um coração de cuidado, né? Com as Exato. pessoas, né? Ter um coração disposto. E aí esse pastor que veio orar por mim, ele falou exatamente isso, que não era para me preocupar sobre essas questões do conhecimento, não é sobre teologia, não é sobre ter muito conhecimento a respeito, mas é sobre ter um coração disposto, que é o que eu já tinha, Isso. que eu só precisava aceitar que Deus estava colocando pedras de sacerdote no meu peito, que era para mim legal. aceitar. Ah, E aí, a Legal. partir dali, eu aceita. falei para Paola, e a Paola, nosso pastor também orou por mim a respeito disso. Um outro pastor que estava lá. Tipo, a Meu respeito Deus, de que Ah, que forte. legal. pastorei. Pá. Eu Confirmou. disse, confirmou. Tipo, não tem. Tipo, não, Ai, quando Deus fala. Aí depois disso, a gente sentou, conversou, a gente se olhou e disse, tá chegando a nossa hora, não adianta. Eita, Não. glória a Sabe, você Deus. falou agora amor por almas, enfim, acho que é um dos. Acho não, tenho certeza que é o pilar, assim, pro chamado pastoral, porque foi que Jesus perguntou para Pedro, né? Não perguntou para Pedro, Pedro, a resposta Será dele, que tu né? vai conseguir falar Pedro, tu me direito? amas? É. Sim, senhor, sabes que eu te amo. Uhum. Pedro, tu me amas? Sim, senhor, tu sabes. Na terceira vez ele fala, então apacenta as minhas ovelhas. Ele poderia ter falado, então vai estudar, né? Sim, Então vai formar. A gente não está fazendo apologia aqui dizendo que não é importante a teologia, né? exato. Não. É muito importante a teologia, muito importante o estudo. Mas acho que o pilar que move É o amor por Jesus, é o tanto amor que por Jesus perguntou, tu me Jesus. ama, né? Mas quem ama Jesus, apacenta as ovelhas. Ama Quem ama suas Jesus, o ovelhas. que é apacentar a ovelha? É ter cuidado, né? É cuidar. O que o pastor de ovelha fazia, né? Que faz até hoje no campo, né? Tira os carrapatos, Sim, não deixa os lobos virem atacar. Quando a ovelha está com muita lã, vai lá e poda, corta, tira toda a sobrecarga da ovelha. Então, esse cuidado, acho que é o principal pilar de amor a Jesus, é cuidar das ovelhas, é apacentar as ovelhas, né? Isso vocês tentam na obra, né? A gente percebe por tanto tempo, já há tantos anos, o que move nosso coração, nossa vida é o amor por Jesus, né? O amor por isso, né? E se fosse de outra forma, não se sustentaria o ministério, é né? verdade. Se a pessoa vai por qualquer outro motivo, ela não consegue ir muito longe, não. Não consegue, é Não, verdade. não, não. Porque vai bater lá no íntimo dela aquele compromisso com Cristo que Jesus mesmo fez queimar no coração dela, né? Sim, O que tu acha, Gui, assim, se tu puder falar pra galera que tá te ouvindo, que provavelmente já tá se identificando com a tua história, né? Tudo que tu tá contando aqui, essa resistência que às vezes a gente tem, não imaginar um futuro e quando vê Deus tá te colocando lá e tal, né? sim. O que tu acha que os jovens, os adolescentes também, tu falou na fase da adolescência que foi bem importante também, os jovens adolescentes mais precisam, sabe, para alinhar a vida deles, que é única, a gente só tem uma vida aqui para viver, né? Então a gente não pode desperdiçar ela. Alinhar essa única vida que nos foi dado com tanto amor pelo Criador ao propósito grandioso de Deus. Porque tu passou por momentos que tu também meio que teimou, vamos dizer assim, né? Meio que, não quero isso e tal. Mas o que tu acha que eles mais precisam para que, mesmo em meio às suas teimosias, às suas dúvidas, eles não saiam aí do centro da vontade de Deus, né? Verdade. Até porque essa pergunta é interessante porque eles trabalham com jovens já há muito tempo, né? Já faz tempo, desde lá de Tramandaí, quando Muitos retiros, a Paola, sim, ela era coordenadora lá, né, já, de jovens regional. Conferência vocês faziam, né? Conferência, Eu sim, a gente lembro fazia. lá na época de Palmares, vocês fizeram uma conferência uma vez peregrino. Sim, a gente fazia essas conferências, né? A gente Muito estava lindo. muito envolvido desde cedo já, né? Essas Então questões já de jovens. estão aí com o Ministério de Jovens local, regional, já há, sei lá, 10 anos? Mais de 10 Mais de anos? 10 Mais de anos. 10 anos.
uns 15, Uns 15 anos. uns bastante 15 tempo, né? anos, mais ou menos. Mas respondendo então a pergunta da pastora, eu acredito que eu acho que tendo esse coração disposto, né? Tendo o coração disposto na obra de Deus, né? Que eu acredito que muitos jovens têm esse coração, mas muitas vezes nega, né, essa chama, aquilo, o propósito de Deus na vida, né? Desse adolescente, desse jovem. Eu acredito que é aceitar esse chamado, procurar estar com pessoas, né? Que vão te conduzir para esse caminho, né? Uhum. Não buscando, claro, por status, que nem a pastora disse, porque isso não vai sustentar muito tempo. Mas se tu tem certeza do chamado, daquilo que Deus colocou no teu coração, tipo, que sabe, isso aqui, tipo, não tem como ser outra coisa. Procurar andar com pessoas que vão te direcionar para esse caminho, sabe? Andar com Isso. pessoas experientes, sabe? Pessoas, homens e mulheres de Deus, que vão te conduzir, que vão conseguir te alertar, sabe? Conseguir te orientar, Direcionar. Mentores, discipuladores, né? exato. Sabe, isso é muito importante. E até as pessoas falam, né? Bah, mas tu tem um jeito de ser uma pessoa mais velha, sabe? Assim, ser mais reservado. Mas não tipo, esse é o meu temperamento, é o meu jeito. Sim. E eu gosto muito de escutar as pessoas mais experientes. Eu gosto de conversar com as pessoas mais experientes. Por quê? Porque elas já passaram por esse processo que a Sim. gente que a gente está caminhando. Verdade. Então é mais fácil a gente escutar eles, né? E ver onde é que eles erraram, como diz na própria palavra, da gente ser sábio, né? Da gente não A errar. multidão dos conselhos encontra Exato. sabedoria. Aí a gente vê a importância dessa conexão de gerações, né? Que a gente tem falado bastante aqui, que é o que a gente, como coordenadores, porque a gente observa a idade, né? 41 anos, 42, né, pastora? Os quarentão. A gente tá no quarentão, então a gente nunca imaginou chegar à posição de coordenador estadual, enfim. E Deus nos deu nesse tempo essa graça, né? E a gente pergunta para Deus, assim, né? Qual é esse papel, né? Porque se Sim. observar, a gente não vai ter a mesma linguagem da gurizada de hoje, Sim. Mesma energia. mesma energia, mesmo fôlego, né? Enfim. Então, nosso papel, acredito que é exatamente isso, é apontar o caminho, né? Eu sempre uso o exemplo de Moisés no monte, né? Apontando o caminho para a geração, é para lá que vocês têm que ir. Sim. Bom, segue em frente. Eu não tenho o pique de você, mas corre. Reabrir os olhos, como Elias fez, Eliseu fez, né? Abrindo os olhos do seu moço lá se não me engano, era Geazi ali, né? Geazi estava vendo somente os inimigos, né? Eliseu ora para que ele tenha a visão de Deus, daquilo que ele estava vendo, né? E ele vê o exército de Deus. Então, eu acho que o nosso papel como Os líderes em como geral, líderes, né? enfim, e foi dentro do que você falou, que eu realmente penso dessa forma, é andar com pessoas, o jovem que ele tem essa aspiração pelo ministério, pela pregação da palavra, que tem uma chama dele que age no coração, é justamente isso, é andar com pessoas que possam abrir os olhos deles e é para lá que você tem que ir, apontar o caminho, é para lá, Exato. né? É isso aqui que você tem que fazer, é seguir etapas, não pular etapas, como fez o pastor, né? Achei muito Sim. interessante, pastor Roberto, né? Você falou, não pular etapas, é ir devagar, porque eu acredito que dessa forma o jovem ele vai conseguir se despertar para o chamado daquilo que Deus colocou na vida dele. Na tua época, tu ia gostar do Conectados com os adolescentes junto com os jovens, né? Ah, é verdade, é verdade. Não tinha essa coisa aí de estar juntos. Mas outra coisa, pastor, que eu estava pensando a respeito dessa questão do propósito, é entender também o ambiente que a gente está. Entender se de certa forma a gente não está sendo moldado por Deus, sabe? Porque às vezes a gente pensa, nossa, que difícil que tá aqui, nossa, na minha igreja local, nossa, eu não consigo, sabe, ganhar tantos jovens, nossa, tá muito difícil. Mas a questão é, será que Deus não está nos provando, não está nos moldando para algo maior? Sabe, tem essa questão. Por muitas vezes eu me peguei pensando assim, Sim. nossa, tá tão difícil, nossa, a gente tá trabalhando, E o emocional cansa. nosso físico, emocional, a gente não aguenta mais.
Mas aí a gente para, respira, sabe? E a gente pensa, né? Tipo, é Deus nos tratando em alguma área, de alguma forma, né? Na nossa vida. Deus Sim. está nos moldando para algo maior, Sim. para um propósito maior, Sim, né? Que é falar do amor dele, né? Não é sobre nós. Exato. Nos exatamente. preparando, né? Você falou agora, dá bem certinho aquilo que eu tô lendo, né? Essa semana, Bem enfim. certinho, enraizado, né? Tá lendo o livro. Segunda vez que eu tô lendo esse livro, é um livro muito bom. Acho que foi a Mimi que te deu. Não Acho foi? que foi a Miriam que me deu. E fala exatamente sobre isso, Davi sendo preparado no pasto, todo o processo que ele levou ali, cerca de 17 anos para chegar a rei, né? Ele já tinha sido ungido, é importante lembrar isso, né? Salientar. Mas mesmo sendo ungido, ele esperou o tempo dele, Mesmo né? sendo ungido para rei, né? Como Mesmo rei. sendo ungido para rei, ele esperou o Verdade. tempo dele se cumprir. Ele continuou trabalhando, sem ninguém Exato. ver, no anonimato lá, cuidando das ovelhinhas dele, não deixando o urso pegar, não Mas estava deixando... lapidando algo muito Mas especial, né? muito especial estava sendo trabalhado no coração dele, né? É E verdade. isso que Davi não tem, é um homem segundo o coração de Deus, É. né? Enfim. Gui, conta pra gente em tudo isso, né? Essa trajetória toda de vida, de fé, de ministério. Uma experiência que tu lembra, assim, especificamente com os jovens, assim, marcante pra contar algo engraçado ou algo marcante que, tipo, aconteceu, sei lá, que te marcou pra sempre, assim. Um congresso, sei lá, uma conferência, algo que tu organizou. Eu acredito que eu acho que são duas coisas Tá. assim que me marcaram, né? Que foram no grupo de adolescentes, Uhum. né? Que era Adolescentes em Ação, era o, Era o slogan. slogan, né? era o Antigamente slogan. era Tinha isso. uma chama e uma espada, assim, Sim. era muito Uhum. legal. A gente tinha camiseta, assim, Uhum. era muito legal. Eu acho que duas coisas que me marcaram foi a primeira vez quando eu recebi a oportunidade para tocar bateria, né? Que Isso, tri. tipo, me marcou, assim, fiquei, nossa, eu tô Imagina! tocando bateria Meu num Deus. domingo, num culto de domingo à noite. Como é legal isso, né? Nossa, isso, assim, me deixou muito feliz e me marcou, Imagina, né? nossa. Até tem um vídeo no YouTube. Sério? Gravaram e colocaram lá, vou ver se Ah, eu que acho. legal. Nossa, na tua época de adolescente tinha YouTube já. Tinha YouTube. E Ele aí é jovem. Nem foi, tanto, né? Não é tanta diferença assim, não. É só 10 anos de diferença. foi esse episódio, né, de eu tocando bateria. E o segundo episódio foi quando eu fui batizado no Espírito Santo, foi no grupo de adolescentes. Que tri, Que a gente meu começou a orar, Deus. assim, que o líder, né, eu lembro, o líder era o Rodrigo. Era Rodrigo o nome dele, nunca vou me esquecer. Ele disse, eu acho que a gente precisa orar mais. Vamos começar a orar Que tri. para buscar o Espírito Santo. Ele disse assim, né? Daí Legal. a gente começou a orar, assim, e aí eu lembro que eu comecei a chorar, assim. Senti um amor tão grande, tipo, naquele momento, assim, que eu não conseguia segurar as lágrimas, assim. Eu comecei a chorar, assim, de tal ponto que eu tive que me ajoelhar, assim. E eu lembro, assim, dá até vontade, né, lembrando essa vontade de chorar de novo. Porque foi um momento muito marcante, pra mim foi muito especial. Imagina, tu Sabe? foi, tipo, cheio, uma experiência com o Espírito Santo, né? Com a Sim. presença. E ali eu fui batizado no Espírito Santo, né, a partir daquele culto de Que adolescentes. idade ali, mais ou menos, Que Vi? tri. Eu tinha meus 12 anos. 12 anos. Olha que legal. 12 Que legal anos. que fica para a geração, né, de adolescentes Bah. hoje, buscarem a Deus, buscar... Buscarem. Sim, Ter esses momentos de busca, né? Porque é muito legal toda a estrutura que a gente proporciona, às vezes, na igreja local, conferências, encontros, isso não pode parar, mas também não esquecer desse básico tão importante, né? aham. Vamos orar aqui, vamos dar as mãos, vamos orar, Sim, buscar. sim, E aí, olha, preciosidade, né? Sim. Marcou tua vida para sempre. é verdade. Gui, a gente falou ali antes sobre o teu papel também na nossa igreja, né, no estado, né, tu tem um trabalho muito especial, faz muitas coisas, né, não só isso, Uhum. mas tem uma época do ano aí que tu se envolve Sim. bastante com as relações ministeriais, né? Isso. O que é relações ministeriais, para quem não sabe? Qual que é a tua responsabilidade diante disso? Conta aí pra galera. Sim, então relações ministeriais é um braço, né, da Secretaria de Educação, né, juntamente com o Conselho Estadual, né? Então chega um momento, como a senhora falou, do ano,
Começa ali em fevereiro, começam as inscrições, né? E o que que é esse momento de inscrições? São essas pessoas que vão ingressar no ministério, né? Que querem passar a categoria de obreiro credenciado, né? Que estão lá nessa igreja local, por exemplo, e o pastor vê essa pessoa, né? Tem um chamado, tem, sabe, um despertar nessa questão de ser um auxiliar, né? Começar a caminhar nesse propósito de ser um obreiro, depois se tornar um pastor ou continuar sendo auxiliar, né? Mas basicamente é essa parte para quem vai ingressar, né, no ministério como obreiro credenciado, para quem vai pular a etapa de obreiro para aspirante, que é o meio, né? São 3 hierarquias, né, na nossa igreja. E para quem vai passar a última etapa, né? Que é a ministro, né, na nossa igreja, que é o último estágio da nossa igreja, né? Onde é consagrado na convenção. Então, esse é um período do ano, né? Que começa ali em fevereiro e ele vai até a nossa convenção, né? São várias etapas. Então, começa com inscrições, né? No processo seletivo que a gente chama. Aí depois vem a parte do exame nacional, né? Que é feita uma prova escrita, né? Em todo o Brasil é feita essa prova. Aí depois começa a parte da documentação, né? E depois o último estágio é passar na convenção, né? A pessoa é apresentada, né? O obreiro e aspirante são apresentados e ministros são consagrados. Tá? Então esse é o último estágio da nossa igreja. Aí, qual é os critérios para o pessoal entender? Critérios, isso é bem Os importante. critérios para ser levado à primeira categoria. Vamos supor que alguém está vendo assim, eu gostaria de ser obreiro. Gostaria de ser obreiro. Quais critérios que a igreja pede nesse processo? Nesse processo, os critérios, a pessoa precisa ser membro, né? Obviamente, Na nessa igreja local, né? Trabalhar. Tem um período de tempo, né? Exato. Né? Estar envolvido, né? Na obra ali, ajudando seu pastor, auxiliando, né? Ter no mínimo o primeiro ano do ITQ, né? Que é o Instituto. Aí o pessoal vê então a importância de fazer o ITQ, né? É verdade, é muito importante. Porque fazer sem o ITQ não passa ninguém, né? É parte da etapa do processo da vocação também, exato, né? Exato. E abrindo aqui um parênteses, foi um momento bem assim, difícil, né? Nessa parte do ITQ, eu lembro. Porque eu trabalhava o dia todo, né? Eu trabalhava em construção civil com meu pai, né? Ele tem uma construtora. Então eu trabalhava com ele. E aí eu trabalhava o dia todo no pesado. E aí a gente depois, o horário da aula era à noite, né? Aí começava às 19 e até às 10h30. Puxa! Nossa, então... Todo dia? Não era todo dia, era uma ou duas vezes na semana que tinha, né, as aulas. Então, era bem puxado, assim, né? Mas faz parte do processo, né? Então, precisa ter, no mínimo, o primeiro ano do ITQ. Então, é importante, né? Jovem aí que tem chamado, tem uma vocação importante fazer, né? O ITQ. Senão, o Conselho Nacional não aprova. Não pode ter processo, né? Criminal e civil, isso não pode ter processos. Restrições, o nome. Basicamente, são esses os critérios, né? Isso é muito legal. Uma carta de recomendação, né? Tu falou, né? Precisa ter carta de recomendação do pastor, precisa assinar alguns termos, né? Por exemplo... o termo de serviço voluntário, né, em que área a pessoa, né, vai trabalhar na sua igreja local, declaração de fé, né, precisa assinar um termo, né, tudo, a nossa igreja é muito organizada, né, nessas questões assim, administrativa, ministerial, a igreja é muito organizada, nossa igreja é exemplo, né, para outras, né. Tu sabe que essa parte de ingresso ao ministério, eu acho formidável, realmente, assim, porque as pessoas perguntam, como é que faz, né, para ser um pastor? Às vezes perguntam, nas outras igrejas eu não sei, mas na nossa igreja, né, a pessoa tem que ter fazer parte
estar dentro de todo um processo, né? De conversão. É quase como uma comprovação da etapa que tu tá ali, né? Tu tem quantos anos de membro na Igreja Quadrangular? Tá, tu já fez o teu curso teológico básico no primeiro ano. Então, são coisas que, bom, a partir daqui vamos ver as outras etapas. Então, é Sim. muito sério, né? Muito, Sim, muito e legal. também pega a questão, eu vejo muitas pessoas, né, falando sobre isso, assim, como é que eu faço para mim ser um obreiro? Uhum, Só que não eu acredito que não é a pessoa sentindo vontade, sabe? Não é um Até tem título. muitas responsabilidades, Exato, né? não é um título, tipo, eu acho bonitinho, eu quero ser um Uhum. obreiro credenciado. Não, Quero ter a carteirinha. eu quero ter a carteirinha. Como é que eu faço para ter essa carteira? Só que não é assim que funciona, né? Eu acredito que vem a partir de um chamado mesmo, Isso. né? Porque a partir de tu passar a obreiro, tu ingressar no ministério, existem muitas responsabilidades, tanto administrativas como espirituais, Uhum. né? Que vão te levar para um caminho, né, de tipo de responsabilidade mesmo daquilo que tu Isso. carrega. Isso. Então não é simplesmente um título, vai muito além, né, disso. Muito legal. E falou exatamente o ponto da pergunta que eu ia te fazer agora. É muito diferente, né? Eu ia te perguntar isso. A diferença entre cargo e ministério, chamado, né? Fala um pouquinho sobre isso dentro da tua experiência também de vida e do que tu acredita biblicamente pra galera, né? Até não confundir, que legal, então você é um obreiro. Que legal. Então, Sim, né? Entender uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? sim. Acho que a questão questão mais do cargo é como até a senhora falou no início. A pessoa ela até pode ingressar, por exemplo, no ministério, sabe, começar, mas não vai durar muito porque não tem um propósito de Deus naquilo. Uhum. Então, é algo que vai chegar no momento, tipo, tá, e agora o que que eu faço? Uhum. Sabe? Não vai sustentar, porque não tem base, sabe? Não tem base em Deus, né? Não foi construído a casa, né? Como diz na parábola, né? A Uhum. casa sobre a rocha. Isso. Então, basicamente, aquela pessoa vai chegar um momento que ela vai se ver numa situação, não dá mais para mim, sabe? Não é para mim, sabe? E acontece muito isso, né? A gente vê, chega no nosso setor ali, muitas desligamentos que a gente chama de ministério, né? Por conta disso. Porque Não se sustentou. não sustentou, sabe? A pessoa vai aquela emoção de querer entrar para o ministério e aí começa a andar, a trilhar um caminho que chega um momento que não dá mais. Diferente de um propósito. Quando a pessoa tem uma vocação, sabe, tem um propósito, sabe, de Deus sobre a vida dela, as coisas é o natural. Elas Passa começam pelo a fogo e não caminhar. queima. Exato. Não consome. Eu nunca pensei que eu ia estar, tipo, envolvido no ministério, sabe? Eu não queria. Uhum. Só que, tipo, foi num caminho que Deus foi me direcionando que a gente vê que é chamado de Deus, Sim. né? E se não fosse, tu não Eu conseguiria. acho que não conseguiria. essa palavra natural, ela é muito importante, porque as coisas de Deus são assim, né? Acontecem, Exato. vão acontecendo naturalmente, as coisas vão se encaixando, né? Principalmente que diz respeito a ministério. Você falou algo que é bem interessante, porque o cargo, ele geralmente não tem um propósito, né? Não. Ou até pode ter um propósito, mas é um propósito pessoal, um propósito, às vezes, egocêntrico do eu da pessoa. Sobre resultados, né? Exato, sobre um resultado. Emocional. Às vezes só E sentimento. questão de ministério é questão vocacional mesmo, né? De propósito de Deus, né? Daquilo que Deus quer, daquilo que Deus almeja para cada um, dentro de um propósito que eu vou ocupando naturalmente, é como se Deus Deus vai abrindo portas, né? Deus vai abrindo portas, vai se encaixando Verdade. naturalmente e as coisas vão acontecendo. Acho que a grande diferença é essa, né? De cargo para realmente ministério, né? Vocação, verdade. E nós estamos indo pro final. Então a gente vai falar. A gente vai fazer umas perguntinhas rápidas, assim, tá? Tá. Vamos lá. Fala aí um versículo da tua vida. Salmo 23. Tá. Não. Todo mundo sabe isso. Eu ia falar.
Marcos 16:15, né? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Opa, Acho que Amém. esse... Um livro que todo líder deveria ler. uma geração se posicione. Se posicione. Ai, difícil não falar Eu acho que o livro... eu acho que até o pastor tá lendo, é Enraizados, né? É muito bom esse livro. Enraizados, eu acho que é um livro muito legal. Até o pastor comentou comigo que ele chamou a atenção dele sobre a pergunta de um jovem, né, para um ministro, Isso. né? Ah, que legal. Conta aí esse pedacinho. A pergunta, né, de um jovem para o ministro. De jovem ministro. Não vou lembrar bem como foi a resposta, né? Como mas foi feita a pergunta e como foi feita a pergunta e resposta, mas dizia no sentido de que o jovem ministro pegou uma carona, aliás, deu uma carona até o hotel para um ministro já experiente, né? Perguntou que conselho o senhor daria para os jovens, né, de hoje. E daí, sem hesitar, ele já respondeu. Essa é muito fácil, ele falou assim. Lembro que está escrito no livro. Não vou lembrar exatamente nas palavras. Mas ele falou que é necessário, antes de você chegar no Santo dos Santos, passar pelo átrio. Mais ou menos dentro dessa linha de raciocínio. Porque o átrio é o lugar da oferta, né? Da entrega. Da entrega. Sim. E a gente vê muito isso na questão do jovem hoje querendo acelerar etapas, acelerar processos Verdade. sem morrer para si mesmo. Que é o que está escrito lá em Romanos 12, né? Uhum. Isso aí. Ser o nosso culto racional a Deus, ser sacrifício vivo, né, nesse tempo. Uhum. E muito interessante aquela parte ali mesmo. Até eu comentei também com o pastor Sim. ali. Muito legal. Um conselho, assim, que tu recebeu e que nunca mais esqueceu. Um conselho que eu recebi que eu nunca mais esqueci, eu acho que foi muito na questão, acho que dessa questão de etapas mesmo. Tipo, até do meu pastor, né, do meu antigo pastor, sobre essa questão que eu nunca mais vou esquecer, é sobre etapas mesmo, de não pular as etapas, né, legal. de viver cada momento, né, de viver cada situação ali, não querer pular as etapas mesmo, que é o que muito jovem faz, né? E o mundo que a gente vive é um mundo muito acelerado, né? Hoje a tecnologia, tipo, é muito imediato as coisas. Então a galera tá querendo muito pular, tipo, eu já quero ir para lá, eu quero estar lá na ponta. Só que não, vive aí o processo, o caminho até chegar lá, né? Isso. Eu acho que esse foi um conselho que eu recebi, né, que me marcou, assim, de respeitar os processos mesmo. É aprender, né? Aprender no tempo que você está vivendo. Aprender. Isso Porque vai forjar, né? Às vezes a gente está vivendo tempos que a gente quer. Opa, quero sair daqui logo. Sim. Tá, e não tem problema a gente querer, porque a gente é ser humano, mas... Querer viver logo aquela exato, parte, aquela etapa. mas entender que preciso passar por isso. Costumo falar de rapidinho aqui, né? Costumo ensinar os irmãos, enfim, é sempre quando a luta tá demorando para passar, a gente pede, né? Senhor, essa luta não termina nunca. É orar justamente para Deus dizer, Senhor, o que tu quer me ensinar O que nessa tá luta? faltando eu aprender O que ainda? tá faltando eu verdade. aprender, porque, cara, você tá orando, você tá vivendo uma vida reta diante de Deus e a luta não tá passando, é porque talvez você não aprendeu ainda algo que Deus quer te ensinar naquela luta ali. Então, verdade. você desacelerar, E às vezes fica insistindo, tipo, num erro, sem nem se tocar sem que é nem um se tocar, erro, sem se tocar, querendo... né? É verdade. Falando nisso, o público maior, assim, é jovens e adolescentes, claro, que acessam, né? Embora seja todas as idades, o podcast também é acessado. Mas é comum nessa idade, né, a gente cometer muitos erros. Achar que é de um jeito, ser teimoso de uma forma e tal. Tu lembra de algum erro que te ensinou muito? Algum erro assim que tu pensou, eu achava que era de um jeito, fazia e tal, e fui ver que, não era daquele jeito, e me ensinou muito na vida, assim. ou algo que você fez que, não faria. E Tipo, te ensinou. Te ensinou algo. Eu acho que... Deixa eu tentar aqui puxar a minha caixinha, né, de memórias. São tantos, né, que Sim. a gente... Tá, pensei que tu ia falar, nunca errei. Me leva assim, tô pronto. Prontinho.
Mas eu acho que algo que eu aprendi, assim, que eu errei, Olha, são tantas coisas. Eu acho que a questão mesmo de... até questão profissional, assim, de... Tipo, escolar mesmo, sabe? Eu achava que eu não precisava. Isso me fez me prejudicou muito de eu querer parar os estudos. Uhum, Nossa, tipo, chegou um momento da minha vida, nessa coisa que o adolescente tem, uhum. sabe? De achar que sabe tudo e que pode tudo, que chegou um momento, eu disse pra minha mãe e pro meu pai, assim, eu acho que eu não quero mais estudar. Tipo, Puxa. nossa, não quero mais, não é pra mim, sabe? E aí chegou um momento que eu larguei os estudos. E isso, ali na frente, dificultou muito a minha vida. Imagino. E tanto é que eu poderia hoje estar formado, né? Sim. E não, que eu tive que fazer o caminho inverso, né? Eu tive Aham. que voltar, sabe, para a escola. Mais sacrifício. Foi porque daí eu tava trabalhando, eu tinha que estudar, sabe? Então foi bem difícil para mim. É um erro que nossa, que quando eu tiver filhos eu vou incentivar muito a estudar, né? Eu incentivo os jovens também, né? Sim. De hoje em dia que tá pensando em Sim. parar. Tipo, não para, Não para. porque não vai valer a pena. Não vai. Interessante você falou, porque às vezes o jovem, até na questão da aspiração pelo ministério, pensa assim, né? Não vou estudar então. Exato, Vou parar de pastor. estudar porque eu quero ser pastor. Até a gente tem Exato. um. Eu lembrei disso. Exato. Eu lembrei disso agora, Eu assim, sei o que ele o lembrou, tenho certeza. não vou falar o nome para não expor a família, mas um pastor nosso falou uma vez que o pai dele chegou pro irmão dele e falou assim, cara, como é que é? Tu parou de estudar, parou de ir na escola, né? Pai, eu parei porque eu quero ser pastor. Quero ser pastor que nem o senhor. Quero ser pastor igual o senhor, mas tu quer ser pastor burro, guri? Vai estudar, rapaz. Agora porque pastor não tem que estudar. Agora que é porque é pastor. Não. Cara, o preparo faz parte, né? Exato, Ai, pastor. meu Tipo, Deus. a gente vive numa sociedade, a gente faz parte de uma sociedade, né? A gente está inserido, né, nas esferas da sociedade. Então, é muito importante o estudo mesmo, né, pastora? Muito, esclarece. Do jovem terminar mesmo essa etapa escolar, sabe? Ingressar numa faculdade. A gente Isso, precisa de jovens curso. cristãos dentro da faculdade, dentro das escolas, né? Isso faz parte do ministério também. Isso. Não é ministério, não vai muito além só de altar, né? Ele também pega essa parte de estar inserido, né, em alguma área, né? Então, tipo, às vezes o jovem, ele quer ser, sei lá, eu quero ser, qual que é o teu sonho? Eu quero ser um advogado. Tá, mas o que que tu tá fazendo, né, para ser um advogado? Uhum. A pessoa nem terminou o ensino médio ainda. Uhum. Mas não tem nem condições de pagar uma faculdade. Vai estudar pro Enem, Exato, né? a gente Pro Enem, tem enfim. várias, Tem possibilidades. várias Vai possibilidades, atrás. exato. Vai atrás. Uma característica indispensável para um líder. Eu acho que um líder, eu acho que ele ser ensinável, né? Eu acho que ter um coração disposto também a ouvir, né, as pessoas. Tipo, o líder, ele não tem a verdade absoluta dele, né? Uhum. Acho que um bom líder, ele escuta, né, os seus subordinados, vamos dizer assim, né? As pessoas que são lideradas, né? Por ele. E para encerrar, um sonho para a próxima geração. Um sonho para a próxima geração é ver jovens realmente comprometidos, né? Com a obra, com a vocação, com o chamado de Deus, com o propósito de Deus, né? Esse é um sonho de ver jovens não indo somente atrás de movimentos, sabe? Influencers, sabe? De movimentos, ondas que vão passar. Mas jovens comprometidos realmente, né? Com a palavra de Deus, que é o que sustenta, né? Que um dia, né? Vão olhar para trás e ver todo esse caminho que trilhou, esse legado, né? Que deixou e vai passar para a próxima geração. Assim como a gente vê os nossos pastores, né, os mais antigos, né, que tá chegando o momento deles passar o cajado.
Sim. E a gente tem jovens dispostos, jovens preparados para isso, para receber o cajado da continuidade. Então, acho que um sonho meu é ver jovens mesmo compromissados com o reino de Deus, né? Não só movimento. Não, só movimentos. Muito bem. Muito bem. Gui, foi muito legal a nossa conversa, a gente amou. Adorei. E eu tenho certeza que muitos também conheceram um pouco mais da tua história, né? Às vezes no corre-corre a gente não para pra ter conversas assim mais longas, verdade. né? História de vida, e o podcast nos proporcionou isso. É verdade, um pouquinho, né, da história. Eu gostaria de aproveitar e mandar um beijo aqui. Posso Vai mandar um lá, beijo? claro. Gostaria de mandar um beijo, então, para minha esposa, né, a Paola, para minha família, né, meu sogro, minha sogra, né, o Paulo, o Sérgio e a Elizabeth, meus cunhados, Caleb, André, Sara, meus sobrinhos, Pedro, Ixi, Gabriel. se esquecer de alguém agora, muita vai... gente. Para minha mãe, para meu pai, para minha irmã, para meu sobrinho, Ai, que para todo amor. mundo. Tem um sobrinho Uhum. novinho aí, né? Tem, o filho da minha irmã, Giovana, né? Tem Como é que é o nomezinho dele? Antônio. O Antônio. Antônio. Olha, o coisa meu linda. gordinho, como eu chamo. Gordinho. Bênção de Deus. Fica aí, um abraço, um beijo para todos, a família. Então, uma última consideração final aí pro povo. Pro povo. Ajudem os seus pastores, ajudem na sua igreja local, estejam motivados, inseridos lá, um coração, né, disposto a servir. Olhem as coisas com os bons olhos e ajudem, orem pelos seus pastores, segurem as mãos deles, né, estejam realmente com o coração na obra de Deus, na sua igreja local. É isso. Amém. Isso aí. Muito bom. Isso aí, geração forte. Compartilhem, curtam. Compartilhem. Enviem aí para geral. Enviem para todos os grupos do Abençoa a vida. WhatsApp, direct. Envie para o Gui também, para ele não esquecer de assistir. E nos vemos numa próxima oportunidade. Muito obrigada, Gui. Deus abençoe Amém. mais e mais teu trabalho, tua Amém. vida. O propósito de Deus, né, se desenhando. Que a boa, perfeita vontade, É agradável verdade. vontade de Deus se cumpra aí na tua vida, como da Paola, e Amém. todos os planos do Senhor. Amém, em nome Amém? de Jesus. Então É tá isso bom. aí. Valeu, galera. Nos vemos num próximo episódio. Deus abençoe.